Olha, eu aqui de novo. Vamos para a terceira. Espero que é a última de hoje, que tá corrida. Eu vou tentar falar rápido aqui. Então, a gente vai voltar, como eu falei, é de novo no Deuteronômio, mas nós vamos voltar no Deuteronômio capítulo 20, que é umas recomendações assim antes deles irem para a guerra. E isso foi a semana passada que foi lido, mas, como eu falei, devido às correrias, não deu tempo de eu passar por aqui. Mas ficou na minha cabeça e hoje, com tudo que eu é tanta coisa que a gente fui vivendo, aquilo vai encaixar. Então, para essa sequência dessas pregações, né? Então, eu vou ler aqui do 1, acho que é o 4, depois alguns outros versículos, tá? Deuteronômio 20. Então, aqui diz assim: Quando tiveres que sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote aproximará para falar ao povo e proclamará: Ouve, ó Israel, estais hoje prestes a entrar a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixe intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o teu Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Aí, esse texto é bem interessante. Então, a gente vê, né, nos filmes de guerra, quando as pessoas vão para a batalha, ou é um grande general que vem para motivar o povo, ou é o próprio rei que diz: tenham coragem, se esforce pela vossa família, né? E é aquela, né, uma motivação assim para o povo ir. E aqui, então, eles mandam alguém motivar esse povo, mas eles pegam um sacerdote que vem dizer: ó, quem vai com vocês, mas eu não sou eu, mas é muito mais, é o próprio Deus. E eles não tenham, né? Não tenham, não se acovarde, porque a maioria das vezes eles iam e vinham diante deles exércitos mais experientes, com carros de guerra, e o povo eram, né? Eles iam entrar na terra, então eles estavam ganhando algumas batalhas, sim, mas eles eram ex-escravos. Então era só a misericórdia mesmo. As primeiras batalhas lá que eles ganham, a primeira batalha tá Moisés sentado lá no monte com a mão levantada. Ele baixava a mão, o povo perdia. Porque era só a mão de Deus que estava dando vitória. Só que o que me chama a atenção é o que continua. Depois que passa os sacerdotes alertando o povo: Deus vai estar com vocês, é Ele que vai na frente, Ele vai lutar contra os vossos inimigos, que diz o versículo 4. Diz ali que vem aqui uns oficiais, né? Alguns aqui diz assim, os oficiais, uma versão, na minha que é mais antiga, assim, a versão, diz assim, os escribas, mas eles mandavam outras pessoas antes de ir para a batalha. E ali esses oficiais vão dizer assim, falarão ao povo. E aí são os tipos de isenções que aconteceria. Então, ó, se tem alguém ali que aqui falou que construiu uma casa nova, construiu, mas agora nem entrou na casa e vai para a batalha, então volte para que não morra e outro herde tua casa. Aí ele fala: se plantou uma vinha e não colheu, volte para que outro não colha do fruto da tua vinha. Se tem alguém ali que estava noivo ou tinha acabado de casar, que havia uma lei também, né, que eles ficavam um ano com a mulher lá, depois de casado. Mas se ele ainda não casou, ele estava noivo, prestes a casar, que o contrato dele já era como se fosse um casamento também. Então, essas eram as isenções. Só que ainda eles continuam falando. No versículo 8 diz assim: E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: Existe aqui entre vós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que seus irmãos não acabem ficando com medo também. E aí, depois disso, que eles começam a designar aí os capitão lá, os capitães para as tropas. Então eles vão tirando o povo. Então primeiro eles dizem: ó, não tenham medo, vem o sacerdote motivando eles, confiem em Deus. Aí vem os oficiais para dizer: ó, mas se tem alguém que tá ali com casa, que não morou ainda, construiu, mas veio a batalha, você não. Então era isento quem tinha casa, quem tava com as vinhas, quem tava noivo. Mas também é que chama atenção aqui, que ele acabou de falar no início lá, o sacerdote: não tenham medo. Não tenham medo dos muitos carros e cavalos deles, porque Deus está com vocês. Ele está protegendo
né? Aqui ele fala claramente que o coração de vocês não desfaleça, né? Eu tô com a outra versão agora da atualizada. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar contra eles, contra os seus inimigos. Então, ele dá esse impulso no povo. Mas lá, dali um pouco, ele diz assim: mas se tem alguém aqui. Então, ele continua lá. Existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Porque ele falou, ó, não deixa o coração de vocês medroso, amedrontado e tal. Mas ele falou, mas você tem alguém. Então, além de pessoas que têm, vamos deixar esse lado, porque também é algo que pesa um pouco, né? A pessoa ali, às vezes, nunca tá disponível para batalha, ele diz, mas aquele povo nunca tá disponível para ir pra festa, né? Porque casou, comprou isso, comprou junta de bois. Aqui era um outro tipo de gente, mas não estamos disponível. Só que se eles vinham os inimigos, não importava, como a gente falou na pregação anterior, aqueles midianitas que estavam lá, tudo que eles plantavam, eles pegavam, né? Eles pegavam os animais da terra, eles estavam vivendo, não tinham mais casa, porque eles estavam se escondendo, porque ninguém estava batalhando, estavam se escondendo. Então, existe esse lado, que às vezes estão guerreando, você está cuidando da tua vida, do teu casamentinho, tá cuidando das suas plantações, da sua casa. Eu não posso porque meu marido não deixa, eu não posso ir lá, né, fazer isso. Eu não posso porque eu tenho tanto trabalho, eu tenho isso. A gente tem que conseguir coordenar, né? Não é fácil, principalmente para mulher que, né, tem casa, casa, é filha, é marido, é isso, é aquilo. Mas você tem que dedicar a prioridade ao Senhor. E não tô falando agora realmente assim, como tem pessoa que abandona a casa, os filhos sem comida, o marido sem comida, sem casa limpa, sem roupa. Não, porque isso aí já tá tudo errado. Você tem que conciliar as coisas. Mas eu digo assim, a prioridade do Senhor, quer dizer, você levanta mais cedo que todo mundo e vai buscar o Senhor. Você começa a orar, você começa a colocar a prioridade e dedicar. Dizer, olha, tudo eu tenho isso, isso aqui, mas ó, esse dia eu vou dedicar, né? Esse dia eu tenho a oração com as irmãs, eu tô me dando um calor aqui, tirar uma almofada. Esse dia eu vou dedicar para oração, então, ó, não marque nada, porque esse dia é isso que é coordenar. Porque ir buscar, que a gente não está falando hoje em dia de umas batalhas físicas, são batalhas espirituais. Essas se podem lutar no de joelhinho na tua casa, no teu quarto, na madrugada, e é sobre isso. É sobre esse tipo de coisa, você está disponível. Só que, além das pessoas que não têm essa disponibilidade, há umas pessoas ali, eu já li tantas vezes, como eu falei, mas agora aquilo me pegou. Eu falei, nossa. Eu sou assim, não é. Ele não é. Tanto que ele não gosta de preguiçoso e nem de covarde. Então eu falei, se os covardes voltem. E isso se cumpre de novo. Voltamos lá na passagem do Gideão, nos 300. Então ele tinha mais ou menos 22 mil homens e eles cumpriam essa lei. Aí eles passam lá, e principalmente essa passagem, onde ele pega e vai juntando o povo lá e ele diz assim: escute, gente, você tem alguém com medo? Era 32 mil, né? Mas se eu não me engano, era isso. 22 voltou. Ficou só 10 mil homens. Então, eu acho que pegaram laço aqueles homens, jogaram lá. E ele falou assim: tem alguém medroso? Porque Deus falou assim: não, é muita gente. Vamos cumprir a lei? Fale lá. Eles pensaram: não vai sair 3 4. Não, gente do céu. Foi quase todo mundo embora. 22 mil homens covardes. Aí deixaram os irmãos 10 mil. E Deus ainda vem dizer: não, tem muita gente. Ele faz um outro, né? Uma outra peneirada lá, para que a gente fala, aquela parte das águas lá. Mas só que você veja como que é, gente. Eles saem, foram convidados por uma guerra. Eu quero trazer isso para nossa vida espiritual. Vamos tentar aprofundar. Tô pregando correndo que eu tenho que sair, é só Deus, mas vamos tentar. Aprofundar isso daqui na nossa vida. A gente, como eu falei, prego às vezes um evangelho falsificado, mas o nosso evangelho é luta. É com luta. Paulo falou: aqueles que querem viver piamente, que você quer viver com piedade, com santidade, com retidão na presença de Deus, vocês vão passar por muitas provações. Não é só de Deus, como a gente foi a pregação anterior, mas o mundo quer te matar. Então é difícil. E só que a gente vem achando que é só coisa boa. Então vamos colocar a história do povo do Gideão. Nós estamos presos, nós estamos sofrendo, vamos para batalha, vamos para batalha. E foram.
Mas quando eles chegam lá, eles começam a observar o tanto, o exército do inimigo era muito maior. Que aqueles 32 mil não iam fazer nem cosca, era mais ou menos uns 100 e poucos, 185 mil. Fala lá, era bastante gente. E aquele povo falou, não, não, não vai dar. E desistem. Mas eles já saíram de casa sabendo que eles iam para um campo de batalha, eles iam para uma luta. Mas quando chega lá, parece que aquilo se tornou mais real. E quando Cristo nos chamou, ele também falou: é com luta, gente. É com esforço. Tem aquele texto lá que dá para ser interpretado de muitas maneiras no Mateus 11, 12, né? Se eu não me engano, é isso. Que fala lá da história do João, né? Ele falou assim: olha, até aos dias de João, deixa eu ver, tá aqui, eu marquei. Ai, não, livro. 11, 12. Então, aqui, ó, desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Então, ele está contando assim sobre a violência, a força. Mas você pode traduzir isso assim, que é com esforço para entrar nesse reino. Tanto que quando ele está falando, o João Batista, por ter falado a verdade, ele está no cárcere, ainda está vivo. Mas depois ele foi morto, foi executado por falar a verdade. O próprio Cristo foi, só que ele ressuscitou, mas ele morreu também, porque o povo não aceitava. Os profetas, antes de João, morreram, e depois, né, os discípulos, quando terminamos contando a história também ali, falando do Estevão, que foi o primeiro mártir. Porque não é. Deus não convidou nós para uma vida de. Ele falou assim: Jesus fala para os discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas é invertido, né? Porque o povo fala assim: ah, o lobo com pele de ovelha no meio das ovelhas. Porque antes acontecia isso. A gente tá, né? Normalmente o correto é assim: tem o teu aprisco, as tuas ovelhas estão lá, você tem que vigiar para que não venha um lobo, um leão, um predador. Que ele entra ali, arrebata uma, leva embora. Agora Jesus Cristo falou assim: não, já era duro, mas eu vou dificultar um pouco mais. Eu vou enviar vocês. Vocês são as minhas ovelhas e eu vou enviar vocês para pregar para os lobos. Então, não é, a gente está cercado de lobo, de inimigo, como tem um salmo de Davi que ele descreve quanto tipo de inimigo. Inclusive é um salmo também messiânico, não sei se é no 22 mesmo ali, que fala lá que ele está encercado lá de búfalos selvagens, de cães, de isso, de aquilo, porque são todos os inimigos. E se você começa a olhar para eles, sem saber que Deus está, como aquela história do Eliseu, quando tá, ele vê toda a cidade lá cercada por aqueles exércitos lá se eu não me engano, da Síria, né? Da Síria. E daí o servo dele, que não dá para saber se era o Geazi, porque talvez já não era mais, né? Mas o servo fica amedrontado, diz: nós vamos morrer. Vieram para prender o profeta. Mas ele falou assim, não, e ele ora, Senhor, abre os olhos dele. E aí ele começa a ver que estava um exército muito maior em volta daquele outro exército, que era carros e cavalos de fogo, porque era o exército dos céus. Então é muito mais que estão ao nosso favor, mas se você está olhando com os olhos da carne, você não vai. Se você acha assim, não vai dar certo, não vai. E daí começa a luta, o Senhor diz assim, ó, se você for para desanimar teus irmãos, e aquela história a gente tem que fazer por fé. Não vamos começar aqui, não, mas não vai dar certo. Mas ninguém vem nesse dia. Não adianta. Marcar a reunião com as irmãs, coisa de oração no meio da semana. Não, as irmãs estão trabalhando, estão nada. Sabe aquele povo que nada dá certo? Não dá. E aquilo só desestimula. Pega um povo que não vai dar certo, irmã. Eu venho com a irmã, se for só nós duas nas horas. Vamos ficar uma hora aqui orando do joelho? Vamos, eu fico a senhora. E Deus vai aumentando, mas é com luta. E esse negócio do reino dos céus, como fala ali, ele é tomado à força. Por quê? Tanto que Jesus falou assim: vocês vão ser perseguidos. E glorifiquem por serem perseguidos pelo meu nome. Então ele já está avisando que tem cruz, que tem. Assim, então, e por isso que eu lia. E esse texto é bem pesado, vão ficar até triste, mas é o que tá, né? É o texto, deixa eu achar aqui. É o Apocalipse, gente. Apocalipse 21, 8. E eu, quando era menina, estudava aquilo, eu ficava pensando, nossa, mas numa lista de pecados, eu vou ler inteiro, mas o que abre essa lista aqui, eu dizia, mas meu Deus, não, nem todo mundo é corajoso. Mas olha o que Deus diz aqui.
Aí ele tá falando lá sobre, né, o novo céu, a nova terra, né, no Apocalipse 21 lá. Aí diz que tá tudo pronto. Então ali tá falando, né, no 6 ali, né, que ele é o alfa e o ômega, né, que no caso é o Aleph e o Tav, né, e diz a quem tem sede venha de graça beber da fonte da água da vida, ele diz o vencedor vai herdar essas coisas, eu serei o seu Deus, né, ele será meu filho, mas ele diz agora quanto porém, então tá tudo maravilhoso, um novo céu, venha beber da água, eu vou ser seu Deus, só vitória, mas ele falou, mas não é para todos. E aí ele diz assim, ó, o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, ó quem que abre a lista. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, que a gente começou lá na primeira, né, falando sobre esse povo, olha aí, não sou eu que tô falando, né, é a palavra aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte deles que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele começa ali, você começa a ver ali, ó, tem assassino, tem mentiroso, aí tem a idolatria, tem a feitiçaria. Deixa eu ver nessa outra versão minha aqui. Aí, as duas vai mostrar justamente isso. Então ele fala ali, ó, covarde, incrédulo, depravado, assassino, quem pratica a imoralidade sexual. São as versões que mudam. Os bruxos, ocultistas, idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte. E daí depois ele começa a descrever de novo a Nova Jerusalém, os novos céus. Então eu lia isso há anos atrás, criança, eu já dizia, mas nossa, mas. E tinha uma versão mais antiga minha, depois eu vi agora as atuais, eu vi várias, tem um site que você pode ver várias versões ali. E ali diz sempre de covarde, 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 medroso ou não sei o quê. Mas tinha uma que dizia os tímidos. E aquilo me marcou. Aí depois pra frente eu falei, não era só tímido, né? Timidez, mas é uma pessoa com medo. Aí aquele que fica com medo, não, eu não aguento. Aí eu não vou orar, eu não vou jejuar, porque daí vem retaliação. Porque daí o Satanás. E como se você não fizesse nada, tava de boas. Não, gente. Nós já estávamos mortos, o mundo jaz no maligno. Então aqui o sistema do mundo já está nele. Se você não luta, só tem um caminho no campo de batalha, porque é luta, como a gente terminou falando lá. No mundo tem aflição. A diferença é onde você se refugia no momento da tua aflição, da tua dor, que é em Cristo. E é o nosso Deus. Então a batalha tá ali, ele vai batalhar, ele vai na frente, mas para quem tá? Quem voltou para casa fazer seus afazeres, Deus não tá ali. Ele falou assim: "Eu tô no campo, tô lutando". Quem tá ali com medo, fugindo, se escondendo nas cavernas, Deus não quer. Ele busca quem tá ali fazendo como Gideão. Eu tô dando um jeito para levar alimento para minha casa. Eu tô inconformado com a circunstância. É esse que o Senhor busca. Porque o reino dos céus é tomado. Realmente é força. Ele falou assim: eu não convidei vocês para coisa fácil. Ah, é um campo de férias. Não, é campo de batalha. Não é um mundo cor-de-rosa, é guerra mesmo. Só que muitas pessoas pensam, se eu começar a orar e jejuar, Deus vai mexer. Ele vai mexer na tua vida mesmo. Porque os que estão dormindo, ele não vai mexer. O quem não busca nada, você está cheia de pecado e não está nem aí. Ele vai buscar, ele vai trabalhar na vida daqueles que estão dizendo, Senhor, eu quero ser cheio. Eu começo a fazer oração e campanha para buscar o Espírito Santo. Ele diz, você é nesse, agora. Agora chegou a hora, é a tua senha. Eu vou começar a tirar aqui, tirar ali. É nesses, e a Deus provando. E o inimigo vem, porque você está indo contra ele. Você está indo de frente. Agora você vai tudo bem na tua cabeça, está tudo bem, que não está tudo bem. Você não está incomodando. Você tá lá, ele diz, por que, meu filho, que eu vou me incomodar com você? Eu tô com o pé no teu pescoço. Você tá afundado. Afundado, teus filhos estão, como a gente comentou, né? Não, por favor, ninguém se ofenda. Porque tudo é caso de você ver, olhar para isso com misericórdia e resolver a questão. Mas de repente teus filhos estão na droga, na prostituição, estão no crime, estão nas prisões. E você diz, mas tá tudo bem. É como Ezequiel, nos meus dias tem paz. Eu vou para a igreja nos domingos e é isso.
Eu tomo a Santa Ceia e é isso, e nada de você avançar, de você buscar de Deus, nada de você derrubar o que ficou para trás, porque é batalha, é luta mesmo, é dias assim que você vai dormir que era terrível. Eu fechava meus olhos assim, quando começou a confusão, acordava, você tava ali, qualquer coisa, mas eu dormia, era assim, parece que o inimigo tava ali, que quase me sacudia. E eu dizia, mas que infeliz, né? Então não é fácil. É batalha mesmo. É orar. E eu falei assim, Senhor, eu tô orando tanto. Eu ia orar na minha casa, eu orava nas madrugadas, mas até de dia. Quando eu tava orando de dia ali, parece que enchia de coisa. Às vezes eu dizia assim: olha, tô te dando umas revelações, uns assuntos, umas coisas que você vai fazer, você não fale. Não fale, era tudo em línguas. Ele dizia, guarde na tua mente, porque senão os vigia aqui, os batedores, vão contar as estratégias e vão pegar você na curva lá. É sério, gente, vocês pensam que talvez tem gente que talvez esteja muito mais que eu já, né? Peleando muito mais, mas tem uns que às vezes dizem, nossa, mas é mesmo. É campo de batalha, é estratégia de guerra. É real. E se você não entrar nessa brecha, na brecha, aí eu vou entrar na brecha da oração, na guerra. Oração é guerra. Quando você lê Hebreus, Efésios 6 lá, ele começa a falar da armadura espiritual, do capacete, da espada, da couraça e tudo, mas ele coloca também a oração ali como uma ora em todo tempo. Também é uma arma, é uma batalha. Então você não é para os covardes, porque não tem vida fácil. É Deus limando, te lixando, te moldando e o inimigo te afrontando, se opondo a você. E você continua. Tanto que ele falou assim: não deis lugar ao diabo. Se você resistir, ele foge. Agora tem gente que está fugindo do inimigo. Não é? Tá invertendo a palavra. E o Senhor falou assim: eu tô vozinho. Ele falou assim: eu sei que eles são lobo. Eu sei que é o lobo que vem tentar roubar uma ovelhinha, mas eu sou diferente. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, mas as minhas ovelhas não são covardes. Elas não ficam no aprisco, elas vão, eu estou enviando elas ao meio de lobos. E ele disse: não tem que ser prudente, como a serpente, mas humilde, como a pomba. Sabe, as duas personalidades, você é humilde, você não vai revidar, não vai pagar mal com mal, mas também não está dormindo de. Ai, dormindo de touca, como diz o ditado. Você tá ali, não, eu sei. Como Paulo falou assim: ai, Satanás, eu não tô, você não tá me enganando, eu tô vendo os teus ardis. Tô vendo as arapucas que você pôs no meu caminho. E é isso. Mas não correr para, não voltar para trás, não se esconder. Então você veja aqui, lá no Antigo Testamento, e nós vimos isso acontecendo, mas lá no Novo Testamento, no fim, antes de terminar tudo, você olha, tá vendo? Você vai dizer, mas eu não fiz nada, como eu falei ali. Muitas pessoas estão dizendo, mas eu não tô fazendo nada de mal. Mas não fez o bom, não fez o certo. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, a palavra diz que ele peca. Então ali colocou assassino, colocou bruxo, pessoa que está fazendo mal para o outro, colocou aqueles imorais e tudo. São listas assim que tem aqui, tem também em Coríntios, fala alguma coisa, tem outra lista ali, acho que no 21 e no 22, sobre esse povo. Mas nessa lista aqui específica, mas ela está ali, está falando tanto da incredulidade, se você não crê que Deus está com você, é um pecado, e a palavra de sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que crer, você aproximar dele com fé. Mas, além da incredulidade, tem aquele que tem medo. Então, eu tenho medo, eu não posso ouvir falar de demônio, eu não posso, eu não quero, não quero que me falem, não posso. Se alguém resolve, começou a se entortar, já sai e correr. E isso aí que não é nada, né? Porque o que tá aqui, gente, é espírito imundo. E a nossa, quando Paulo fala, não é nem sobre esse povo aí, não. Ele tá falando assim que nós temos que lutar o que contra principados, potestades. Então, as coisas começam lá em cima já. Que a nossa verdadeira batalha é lá onde ele falou, nas regiões celestiais. Os que já estão aqui, gente, é coisa que realmente é só você declarar. E isso aí tem muita diferença. Quem entende de libertação, de batalha espiritual, entende. Porque espírito imundo é uma coisa que você repreendeu o nome de Jesus, ele sai. E isso aí acabou. Às vezes tem pessoa que tem que passar por uma libertação, até mesmo os crentes, né? Que mexeram com as coisas lá, os seus antepassados, tem isso. Mas a luta real para você para tomar posse do reino, tomar posse do reino. Porque o céu não é lá em cima.
o terceiro céu, a presença de Deus. Mas antes de chegar nesse lugar, onde que está ali as hostes, nas regiões? Estão nas alturas, nesses lugares. E como que sobe? Como que sobe a tua adoração? Como que vai? É guerra. É você subindo, é anjo descendo, mas é batalha. Então, se a gente tá ali, e a gente fica achando que é só isso. Aí eu fico orando pra ninguém cair endemoniado perto de mim. Isso é o mínimo. Então, a geração que veio antes de nós já fez tanto isso, já expulsou tanto, que agora eles já nem vamos mais, que já sabemos que não dá certo. Mas o povo pensa, nossa, agora tá só benção. Não, a coisa tá muito pior. Porque eles vão mexendo com as iniquidades dentro de nós. Eles fazem aqueles marionete, eles estão lá de cima, senão não precisamos chegar lá. É só tocar a musiquinha, eles vão dançar conforme a música. A depressão tá travando? Ai, meu Deus. Deu uma travadinha aqui. Aí eu falei assim, a gente fica uma marionete na mão deles. Eu disse, eu vou deixar com depressão, vou mandar você mexer com vícios, viciar nisso, viciar naquilo. Então, e tem pessoas que estão aí seguindo o curso desse mundo, que é um outro texto também que fala. Então você tem que estar em Cristo. Como Cristo falou, quando ele falou assim: ó, agora chegou a hora, vem o príncipe deste mundo, mas eu não tenho nada nele, ele não tem nada em mim. Ele ia porque era o plano dele ir para a cruz, mas não era que o inimigo estava derrotando Jesus. Ele falou assim: a minha vida ninguém tira, eu tô dando. Deus me deu, o Pai me deu esse poder e eu dou a minha vida. Como a gente está falando do pastor, ele falou assim: eu, como pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Só que as ovelhas também têm que lutar. Agora, às vezes a gente tá com tanta coisa ali, e é isso, é batalhar para vencer aquele vício. Porque a gente até ficou muito famoso agora, se não me engano, esse ano, dos Gideões, se eu não me engano, que aquela. Ai, a Helena. Uma pastora, eu esqueci o nome inteiro dela. Que é uma irmã que pregou ali, muito famosa, falando, denunciando todos os abusos, tanto a violência como o abuso sexual dentro das igrejas com as mulheres, as crianças. E nós sabemos que tem isso, gente. O que tem de adultério, o que está tendo de divórcio, o que está tendo de violência, né, contra a mulher, ou né, contra os filhos, o que está tendo de abuso sexual, quanto a história de abuso tem dentro da igreja. E esse povo é povo que lê a Bíblia, que ora, que jejua, mas que não lutaram contra essa raiz de iniquidade. Daí o inimigo desespera crescer. E quanto escândalo tem de pastores. Porque a queda, o estrago é bem maior. Ele diz, eu não vou mexer enquanto ele só tá ali, só ele e a sua família. Eu quero quando for derrubar um monte de gente. Então nós não podemos tapar o sol com a peneira. E a pessoa precisava de ter coragem de confessar o seu pecado, de pedir ajuda, de lutar contra isso, de derrubar altares atrás lá. Porque às vezes, gente, pessoas, normalmente é isso. Quando você já foi abusado, você se torna um abusador. É muito difícil que não. Porque você pensa, mas se aconteceu isso comigo, é uma coisa que está fora da tua mente. É uma coisa que está no teu inconsciente. Normalmente você vai pegar essas pessoas, né? São delinquentes. Eu tava vendo uma série ali, uns negócios, e daí aqueles moços eram todo ex-marginal, bem pesado assim a situação deles, sabe? E eles começam a contar a sua história, mas nenhum deles era mal porque era mal. Porque apanhava da mãe, foi abusado, porque foi abandonado, porque isso, porque aquilo, porque foi criado já num ambiente de criminalidade. E ninguém nasce mal porque é. Então, geralmente, aquele abusador foi abusado, foi violentado, só que ele precisa ser tratado, gente. Vai ter que confessar. E é isso que é lutar. Porque aí você deixa uma ficha na mão do inimigo. A hora que ele quer, ele tem isso contra você. Então, a gente pensa assim que batalha, muitas pessoas quando não, mas é guerrear, é isso. Então eu vou estar sempre na igreja, sempre na oração, é só orando, é isso, é aquilo. Não, gente, é lutar contra o que está dentro de você. Porque o inimigo, eu falei assim, esses que eu tô falando, eles estão lá em cima. Então, ali como o povo fala assim, da lua cheia, mudou a maré, mudou. O povo que é da astrologia diz, o Plutão tá na casa não sei da onde, a lua tá em tal lugar. Só que isso aqui mexe com a terra, mexe com as pessoas, mexe com as emoções. Porque infelizmente estão lá. Por isso que Deus falou, não adores esses astros, porque tá, depois da queda, tá todo mundo ocupando aqueles territórios. E o povo tá achando linda a lua, adorando o sol, como a Bíblia mostra.
da rainha do céu no tempo de Jeremias, adorando, chorando por Tammuz, que tem alguma coisa a ver com o sol lá, adoravam o sol. Tudo isso acontecia. E dentro da igreja, no templo lá, quando tá Ezequiel lá, ele fala assim: vem, Ezequiel, que eu vou te levar no templo. E Ezequiel viu, era a época que Jeremias vivia com o povo lá em Jerusalém. E o Ezequiel estava lá já no cativeiro da Babilônia, mas em espírito o anjo leva ele lá, ele vai vendo como o que estava no templo, as pessoas fazendo esse tipo de adoração. E aí, de repente, a gente vem ali e acha, não, mas tá tudo bem, mas não, de repente, de alguma forma, essa adoração tá bem escondida. Até uma pregação, eu falei aí sobre essas coisas nas festas. Tem aí, tem umas datas, tem tudo aí, adoração acontecendo à torta direita e o povo nem viu, nem sabe. E aí, você dói tudo de falar naquele assunto, naquelas coisas, por quê? Porque tá preso naquilo. E é isso que é a nossa guerra. É isso que o Senhor quer fazer, é isso que o Senhor quer nos libertar. Só que a gente começa a achar que eu não sei como que a gente imagina. Então é uma guerra. É você dizer, eu vou parar, eu vou parar de ficar plantando só a vinha, só a alegria para minha vida e vou começar a chorar um pouco nos pés do Senhor. Vou começar a buscar, dizer, Senhor, me mostre, como diz o salmista lá, me perdoe dos pecados que me são ocultos. Mas não, não é só perdoar. Diga, me mostra os pecados, me mostra o que está escondido na minha vida. Porque não é porque agora na minha casa ninguém caiu endemoniado, não tem isso, não tem aquilo, que está tudo bem. Não, às vezes está pior. Porque está agindo o espírito de Jezabel, aquela ali, a falsa profetisa que fala lá do Apocalipse mesmo, é aquela que tá lá, tanto homem como mulher, mas usando como se fosse dos dons de Deus, mas para desfazer do líder, debatendo, mas é como eu quero, eu que mando. E usando o dom de profecia, não tem, não tem, como é que é, não acata nada. Aquela dura serviço mesmo. E aí, e a mulher mandando no marido, mandando nos filhos, mandando, chega na casa do filho que já tá casado, ela quer mandar nos filhos, na criação dele, mandar o que a nora vai fazer. Gente, isso aí é aquela Jezabel lá do Acabe. E isso é esses tipos de guerra que nós temos que guerrear. Então é sério. Então, assim, eu não imaginava que era sobre isso que eu ia pregar. Eu falei que o senhor não quer os covardes. Mas e tem pessoas que dizem, não, mas se eu não mexer com nada, não vai dar problema. Só que quer dizer assim, nós estamos na batalha. Ou você está batendo, você está apanhando. Não tem. Não tem campo neutro. Se você ora, se você não ora. Não. Já está. O mundo jaz no maligno. Agora a gente tem que sair disso aqui para entrar no reino, ser transportado para o reino de luz e aí permanecer nesse lugar. Mas ele fala assim: olha, eu sou o pastor, eu sou a porta das ovelhas, elas entram e saem. Porque nós temos que sair para fazer a obra. Não é só entrar em Cristo, como muita gente se converteu e pensa, agora acabou. Não, a gente tem que sair para pregar o evangelho e é fora que as ovelhas se reproduzem, não é fechado no aprisco, eu vou ter que beber água. Então, é sério. Então, há muitas coisas que Deus quer nos libertar. Mas se você tem medo, e não é fácil, como eu falei, eu comecei a oração, orando pelaquela parte da minha família lá, e aquilo aparecia. E a minha visão, graças a Deus, que não é tão, eu digo graças a Deus, porque Deus conhece as nossas limitações. Mas a minha irmã, com a minha tia, as outras, a mãe, assim, elas têm a visão bem aberta, então elas veem já assim de estar orando por tal assunto, por tal pessoa, para libertar, e vê o que tá na vida da pessoa, o que tá atuando, eles veem o bicho feio. Eu sei que é uma canseira, é uma guerra, uma luta, intercessão, assim, é só o sangue do cordeiro. Mas eu não tenho, eu percebo assim que tem movimento, que tem coisa assim, né, que a gente tá ali, mas eu não tenho essa visão. E tô indo, digo assim, é melhor assim, né? Mas vou indo. E às vezes a coisa é feia mesmo. E não é fácil, é lugares feios, mas você precisa entrar nesses lugares para resgatar o outro. E tudo é real, gente. Não acha, o reino espiritual é real. Ele pode ser invisível a esses olhos aqui, mas no espírito ele é real, ele é ativo. Não é só isso aqui, porque na verdade isso aqui tá tentando imitar o de lá e fazer de um jeito para você nunca acessar o reino do espírito, para você achar que é tudo sobre aqui, mas não é.
Então, é real. Então, busque do Senhor, não se covarde, porque esses covardes vão ficar de fora, junto com um monte de gente que fez um monte de coisa errada. Você vai dizer, mas eu não fiz, eu não matei, eu não roubei, eu nem era idólatra, eu não fiz magia negra pra ninguém, não sei o que lá. Mas você não fez as coisas boas, você não orou, você não batalhou. E como eu falei, a tua batalha é bem mesmo com coisa maior. Não é essas coisas que manifesta aqui, porque o daqui é só espírito imundo, é outra história. Ele segue, né, as patentes mais altas de cima e nós temos que começar de lá. Então, quando a Bíblia vai falando ali da grande tribulação, e daí vai acontecendo, você diz assim, olha, e as estrelas cairão do céu, a gente fica imaginando, eu imaginava, depois que eu comecei a entender, que a estrela mesmo, ai, tá caindo o meteoro, mas não é bem as estrelas. É os tronos, oh, aleluia! Ali fala a lua se converterá em sangue. Então, essa lua ali é parte de Lilith, que é um principado muito grande, muito forte, que se mistura em tudo que mexeu com área de mulher, de idolatria, de loucura. É uma área assim que é. Ui, é tipo uma centopeia, que em todo lugar ela tá. E é na lua lá a questão dela. E quando ela se converte em sangue, eu digo aleluia. O sol tá ficando mais fraco. Quem que é? É a igreja lutando, é a igreja lutando. E as portas do inferno recuando. É você na oração, é você batalhando. Você vai se libertando com o sangue de Cristo, mas você vai confessando e vai renunciando essas aqui. E aí a tua família vai sendo liberta, gente. E a tua família vai sendo voz de Deus para outras famílias saírem. É isso, e esses tronos vão perdendo as forças, e a pedra principal, a pedra da esquina, que é Cristo, ele vai crescendo. É assim que o reino cresce. É isso que é preparar o caminho. Jesus vem para reinar. Ele só vai derrotar aqueles exércitos ali, mas a coisa já está feita. Quem vai pregar o evangelho, tudo. A gente sabe, vai sair da Sião, vai sair a lei que diz a palavra, mas vai sair os crentes, talvez os próprios judeus ali, ensinando a lei, porque é isso que vai ser. Mas Cristo, ele governa, não é ele que vai vir aqui pegar um por um. Ele falou assim, é vocês, eu comecei e vocês continuam. Só que é com guerra. Então tem batalhas, tem uns que estão deixando a vida correr. Só que quando desanda tudo, gente, quando eles perdiam na batalha, vinha um outro rei, eles iam ter que perdiam casa, perdiam esposo, perdiam tudo. Então deixe de ficar nessa vida. Não, ai, o outro guerreia. O irmão vai lá e ore por mim. Não sei o quê. Ah, porque não é retaliação. Tem retaliação? Retaliação só vem se você tem pecado, se você tá com a tua vida fechada. Você entra, todo mundo sai. Isso é real. Porque você vai escondido em Cristo, você guerreia, mas é pelo nome do Senhor. Satanás não te vê. Agora, quando você vai na tua força, cheio de coisa arada, cheio de pecado, vai querer expulsar, aí dá tudo errado. E não estou falando assim de expulsar no básico. A Bíblia conta daqueles que foram lá em nome, imitando Paulo no nome de Jesus que Paulo prega, apanharam do demônio, saíram nus. Isso não é coisa que é daqui. Então, o Senhor está querendo nos levar a níveis mais altos de batalha. É isso que é tomar posse dessa terra. É isso que eles guerrearam para conquistar a sua herança. E eles não podiam ter medo. E nós estamos para estabelecer, porque venha o Cristo da glória e reine nesse lugar. Não vamos ficar preparando para morar no céu, até porque não vai. O Senhor falou, João viu uma nova Jerusalém que descia do céu. Quando nós estamos com esse evangelho te enganando, se esperando morrer para viver a eternidade, para conhecer o reino espiritual, não. O reino está entre vós, é o que Jesus falou. Você conhece, você vive esse reino do Espírito em oração. Você vive, principalmente às vezes até mesmo nos sonhos, tem sonhos e batalhas, tem que vigiar até nisso. Isso é real. Então a batalha. Então, se você não está deixando o Senhor te purificar, você não consegue guerrear. Você não tem força para correr no campo. E aí o soldado fazendo tudo enquanto tá uns casando, tá uns plantando vinha e descansando, tudo bem. Vai viver. Só que se tudo der errado, você também vai cair.
Então vamos se mexer e dizer: eu vou lutar sim, eu vou confiar no Senhor, Ele está à frente, Ele está junto conosco. A vitória não é pela, como diz o Salmo lá, se não me engano, o Salmo 20, né? Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É Ele que é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele que vai derrotar teus inimigos, mas você tem que estar à frente. Você tem que, porque tem um outro salmo que diz: o Senhor é, né, os céus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas os filhos dos homens pecaram e passou para onde? Mas agora é os filhos dos homens que entregaram para o inimigo por causa do pecado que vão ter que reaver para depois devolver. O reino de Cristo vai governar. Só que se nós não destronarmos o inimigo e não mexe com ele, não mexe com ele, e a tua vida tá aí. É cheia de doença, é cheia de depressão, é miséria. Comece a olhar para a tua vida e diga: será? Será que vai tudo bem? Será que o inimigo não tá me vendo? E às vezes ele tá deitando e rolando. Porque não tem lugar neutro. Não existe neutralidade. Ou você está guerreando, ou você está apanhando. Então o Senhor nos deu armas, o Senhor nos fortalece na força dele para nós guerrearmos. Então ali quando o Efésios fala ali, gente, é batalha. Comece a ler a Bíblia, diz: Senhor, abra meus olhos para ler a Bíblia com a letra do Espírito, para mim entender que isso aqui é real, que é com luta mesmo, porque ali os profetas morreram, os apóstolos morreram, e quantos homens e mulheres estão morrendo literalmente, morrendo hoje, por amor a Cristo, e outros estão sendo perseguidos, como a gente sabe, através de uma perseguição velada, como está no nosso país, né? Mas estão se mantendo fiel. Só que não é só sobre esse tipo de perseguição. É sobre batalhas. Porque ali fala de guerra para conquistar territórios. Veja os teus territórios. O que você está deixando para outra geração? Qual é o legado? Será que está deixando como aquele homem lá, que Jesus fala lá daquela parábola, que encheu os celeiros e falou para Amor: você tem bens para muitos anos. E ele falou assim: para quem que você vai deixar? Era só bens, mas ele não tinha nada, ele era miserável no reino do Espírito. Então deixe uma herança espiritual, comece a batalhar. Busque hoje, comece de: Senhor, vá me mostrando aonde que está essa idolatria, onde que está, Senhor, escondido, onde que eu estou sendo movido. De repente, do nada, me dá uma angústia, me dá uma raiva, do nada eu estou com uma depressão, porque estão tocando uma musiquinha lá, mexeram numa cordinha. E a palavra fala em Hebreus 12 lá: o pecado que tão de perto nos rodeia. É como se ele estivesse te amarrando, sabe? Aquele emaranhado. Aí você tá preso, você corre um pouquinho, eles puxam a cordinha. Aí a tua vida desmorona de novo, porque ainda está preso. Agora quem tá livre, ele vai correndo e vai batalhando. Então vamos lutar, gente, porque covardia também é pecado. É falta de fé no Senhor, é falta de ousadia. Então o Senhor está chamando nós para tomar posse da herança. Então vamos lutar para alcançar esses lugares. Então é batalha, é guerra. E a guerra, como eu falei, não é do jeito que a gente imagina. Então é sério. E aí não é, como eu falei, as heranças que você está deixando, às vezes você pode dizer: mas ela não tem um carro para passar para os meus filhos, para os meus netos, mas é o exemplo da oração, da perseverança, e isso sim é herança. Então, às vezes, a gente está pesando as coisas assim na balança, mas valorizando coisas que têm preço e não coisas que têm valor. Porque o que tem valor não tem, você não compra, não tem preço. Isso você se adquire como herança. E é isso que você tem que deixar. Então batalhe hoje, comece a orar e jejuar, não só para o meu filho virar um doutor, mas para ele ser um médico mais cristão, um médico que vai ver a glória de Deus, que vai aconselhar pacientes a buscar a Deus também para ter mais saúde. Então é sempre mais, é sempre além. É fazer o bem, sim, mas muito mais do que só fisicamente, mas espiritualmente. Então é muito mais do que fazer jejum só para abrir uma porta de emprego, é para que naquele lugar você seja luz. E se não ser, não seguir o curso do mundo, não é assim: mudou só o curso, é como aquele sistema. Eu aprendi assim com essa mesma Dani, essa mulher é de Deus mesmo.
Então ela estudou astrologia, ela sabe de tudo. A pessoa que estudou de tudo que é coisa, ela falou assim: então esse curso é realmente. O Sol tá aqui, a Lua tá ali, os planetas estão aqui, agora tá governando o da guerra, porque tem lá o Marte, os planetas que tá mais assim. E o povo tá se matando, o povo tá se destruindo, porque tá nesse curso do mundo. Agora, quando você sai, você tem só um Senhor. E aí, tanto faz, se estão guerreando, você está em paz. Se está todo mundo chorando, você está em paz. Porque você está vivendo no reino do Espírito. Mas esse reino, para você chegar neste lugar, é luta. É luta. Então, muitas vezes a gente falava assim daqueles. Não estou dizendo nada contra, gente, só tentando deixar mais fácil de entender. Que a palavra fala assim, ai, porque estarão duas moendo, uma será levada, outra deixada, dormindo lá, ou mostrando, né, assim, que vai estar ali do arrebatamento. Mas quantas vezes um dia o pastor estava falando e eu estava na igreja ali, aquilo, e o Senhor me deu um entendimento. Ele falou assim: não é só naquele último dia, porque vai haver um dia que nós vamos ter que subir ao encontro do Senhor. Né? Isso vai acontecer. Só que ele falou assim: eu tenho chamado esse povo para um encontro comigo há muito tempo, mas eles não vêm. Eles estão esperando o último dia. E daí eu estava ali na igreja e de repente ele fez, ali, do nada, o pastor pregando, ele falou alguma coisa e caiu essa semente. Eu falei, nossa. Ele falou assim, e aí ele falou assim: aqueles que venceram a tribulação, que chegam nesse lugar. E aí ele fala assim, mostrou para mim como se fosse uma nuvem. Mas é claro que é tudo pequenininhas dimensões, né? Mas é como se fosse uma nuvem assim, muito preta, mas grossa, assim, sabe? E ele falou assim, aquele que passa por essa tribulação, aí eles entram. E aí você chega lá na presença, você adora, não é dentro da tua igreja, da tua congregação. O teu culto você presta lá no santuário do Altíssimo, porque o sangue de Jesus, oh aleluia, ele abriu o véu, você tem liberdade de adorar no Santo dos Santos. Você celebra diante do autor da vida. Não é daqui que vai, é você que vai em adoração. Só que para você subir, você tem que deixar problemas aqui. Você tem que enfrentar o inimigo. Vai se arrepiando, vai vendo, vai não sei o quê. Mas você vai. Diga, eu vou porque o meu amado me chama. Eu tenho um encontro com ele. E é isso, é muito mais do que se só cantar e sentir alguma coisa, uma alegria com louvor no domingo. É adorar, é realidade, é reino do Espírito. Entre, os portões estão abertos, entre. Adore de verdade, não tenha medo. Quando fala o Salmo 121, ali também é sobre isso. Porque ele te guardará na tua entrada e na tua saída. Você está indo, ele está te guardando, você está voltando. Ele te guarda e você passa e os teus inimigos reais lá, aqueles nas potestades do ar, eles ficam com raiva, dizendo: não acredito. Nós estamos longe da glória. E aquela pessoa que não sabe nada, e andar assim, esse que não sabe nada, que é mais fraco do que os anjos, ele está entrando no lugar que nós jamais entraremos de novo, Nimi. Nós temos acesso a esse lugar, mas não temos esses inimigos. Não se acovarde, não pare, não se esconda, em frente, porque Deus tem muito, tem um reino, tem vida, vida de abundância. Não tenha covardia, não fique parado, não fique conformado. Mas vai, e para você poder subir, o Senhor vai tirando todas as escamas, todas as cascas, tudo que é de coisa, e vai passando por esse fogo mesmo, mas você chega em adoração, e aí sim você pode receber de Deus. Você vê a glória dele como muitos viram e não morrem, você recebe dele e não te mata, porque ele já tirou tudo. É ele, é mais ele do que você. E é isso. Veja essa glória, veja esse trono glorioso, veja essa vida acontecendo. O reino do Espírito é real. E você vai viver isso. Não importa quem prega, não importa quem canta, não importa onde você estiver, você vai adorar em espírito e em verdade. Entre nesse reino, mas para entrar lá é com luta mesmo, é com esforço, é deixar problema, é ser arrebatado mesmo. Porque o João ele falou assim: eu fui arrebatado.
E nós estamos esperando só aquele último dia, mas o João não esperou. E aí ele subiu, ele viu, e tem tantas coisas que nós precisamos receber do Senhor para poder passar para outros. E ninguém quer orar, ninguém quer, não, porque quando é luz, os inimigos vão te ver, eles vão te perseguir, eles vão tentar te destruir. Mas porque você está lutando, mas o Senhor nos fortalece. Então receba a graça do Senhor, receba a ousadia, porque a palavra diz assim: o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas sim de ousadia e de amor. Então seja ousado, porque o teu Deus é poderoso e Ele está contigo. Viva, guerreie, não fique distraído, não se acovarde, não volte. Não volte atrás e deixar outro guerrear, outro ore por mim, outro vai e lute pro meu marido, pros meus filhos não acabar no vício, nas drogas, como meu avô, meu tataravô, todos os antepassados. Faça uma história nova para tua família. E é isso no Senhor. Ele vai te aperfeiçoando, ele vai trabalhando. Então, viva essa novidade de vida. É isso que é ser nova criatura. É isso que é novidade de vida. É uma história nova. Você vive e passa para outros. Não é ficar só indo na igreja achando que é isso, achando que é só adorar a Deus. Eu me alegrei, eu chorei com louvor, eu me alegrei na pregação e vida que segue tudo igual. Não, quebre cadeias, quebre, rompa com prisões espirituais. Rompa com legalidades que foram dados, altares construídos antes de você, rompa. Lute, destrone, porque um dia, sim, as estrelas cairão do céu. Sim, o sol vai ali escurecer, vai perder as luz, porque esses tronos estão perdendo as suas forças, porque os filhos de Deus estão se manifestando, eles estão resplandecendo a luz de Cristo. E é essa luz que está iluminando as nações. Então deixa o Senhor te usar, seja a boca de Deus, seja mesmo um guerreiro do Senhor. O Paulo chamou para ser bom soldado de Cristo. Soldado faz o quê? Soldado batalha. Batalhe, lute pela fé que foi dada aos santos e passe essa fé adiante. É isso que eu tenho. Eu não imaginava que ia ser sobre isso. Mas é isso que o Senhor quer falar conosco. Batalhe, não se acovarde diante de problema, não temas, Deus está contigo. Ele é o Senhor dos exércitos. Não existe, pode ter Deus da guerra, Deus o que for. O nosso é o Senhor, ele está acima de todos os tronos e principados. A palavra diz em Colossenses que Deus, Jesus Cristo os envergonhou. Eles foram despojados, ele tirou todas as armas, todas as presas dele. É isso que ele fez. Nos conquistou para Deus, nós temos livre acesso. Vai, resista ao inimigo, ele foge de você. Não se deixe vencer por ele, pelo mal. Resista. E o Senhor vai abrir os teus olhos, você vai começar a ver o que ele está trabalhando. Você vai começar a ver onde que está, o que Deus está mexendo, que tem enfermidade, que é Deus permitindo para a pessoa se converter, que a porta que ele fechou não é só, não vai se desesperar com qualquer notícia. Ai, aconteceu tal coisa, você confia, você descansa, porque você vê além. Você vê o que Deus está fazendo. Visão de águia, visão que vê de cima. Parar de ver as coisas só de baixo. É isso, é deixar de ficar só nas coisas terrenas e banais, é subir em adoração, crescer, ser elevado. Quanto menos pecado, menos casca tem, mais você consegue ir subindo, como Paulo foi, como João foi. Eles eram homens e foram e voltaram, gente, e contaram o que viram. Paulo subiu ao terceiro céu, não pôde contar, mas ele viu lá muitas coisas gloriosas e nós podemos subir. Eu não estou falando de ficar inventando, escrever outras coisas além do que diz a Bíblia, mas é viver, é ver. Eu, cada vez que fui ali, eu vi se cumprindo, eu vivia a promessa. É glorioso. Eu vivia. Um dia eu cheguei e vi aquela mesa cheia, ainda que a minha visão é muito pouca. Eu não tenho noção, eu acho que eu só via, não sei, acho que eu não tive coragem de sentar. E eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, essa é as bodas do Cordeiro, é a mesa preparada. Eu falei, mas e cadê os crentes? Eu falava, não que eu via alguém, é muito na mente. Mas eu falava, e eu falei, mas e onde é que tá eles? Tinha muitas cadeiras vazias. Daí ele falou assim, é o que diz na parábola.
Eles estão casando, eles estão experimentando jumento, eles não têm tempo para mim. Oh, meu Leandra, Sírias! O reino está aí! Você é para viver hoje! Porque você vive, você conta, você passa o bastão para a próxima geração. Não é essa história de morrer para viver, porque a promessa foi: vocês terão vida e a vida em abundância. Vivam, vai, conte para os outros, tem experiências com Deus reais, para que os outros vejam que é real e parem de esperar morrer, parem de esperar esse dia, porque naquele dia tem que estar pronto, tem que estar livre, leve para subir. Esse corpo está sendo transformado dia após dia, e é nisso, a provação, a luta, o problema, tudo está servindo para alguma coisa. Não se acovarde com medo da luta, com medo da aprovação de Deus, com medo da oposição do inimigo. Não, vai como o Senhor falou para Gideão, vai nessa força que o Senhor é contigo, varão valoroso. Covardes o Senhor não quer. Ele não quer, ele diz: não tenha medo. Para várias vezes ele falou para homens que ele chamava: não tenha medo, eu sou contigo e o Senhor é com você. E ele quer ver o teu espírito fortalecido guerreando as guerras do Senhor. Eu tenho que parar, eu tô atrasada já. Recebo no espírito de vocês. E vivam, o reino está em vós. Vivam o reino. Vivam para a glória do Senhor e testemunhe as bênçãos, o que é libertação. Vão além, cada vez mais dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso. Recebam isso em nome de Jesus. Eu agradeço quem aguentou as 3, quem vai assistir as 3. Assistam de preferência na ordem, que vai facilitar o entendimento. Deus abençoe vocês. Amém?